Plínio Monteiro. Eu dou sempre assim, a minha palestra mesmo é na última quinta-feira de cada mês. Hoje é 31, né? Última quinta, enfim. Então eu provavelmente já estarei com vocês na última quinta-feira de agosto. A princípio, porque normalmente às vezes o Marcelo me liga, falta alguém e tal. Plínio, vai cobrir lá e tal. Então pode ser que vocês encontrem comigo aí durante o mês em alguma palestra, mas sempre esse horário às 19 horas, tá bom? Então, boa noite, tudo bom? Você tá? Então, alguém consegue? O rapaz atrás do senhor, isso. Pode, por gentileza. Obrigado, viu? Vamos então nos tranquilizando, vamos descruzando nossos braços, nossas pernas, vamos elevando nosso pensamento ao alto, entrando em contato com os nossos amigos espirituais, primeiramente com esses amigos responsáveis pela nossa segurança e proteção, que nos ajudam no nosso ir e vir, que nos protegem nessa nossa caminhada. Saudamos as equipes responsáveis pela higienização, limpeza e depuração de ambientes, pedindo a eles que deem mais uma última repassada, limpando todos os pisos, paredes e tetos, tirando todos os miasmas, todas as formas de pensamentos, todos os resquícios de operação, todos os resquícios de passe, todos os fluidos deletérios, sejam retiradas dessa casa, desses cantos e recantos, trabalhada e usada onde se fizer necessário. Sobre essas mesmas paredes, pisos e tetos, sejam derramadas correntes fluídicas de paz, de luz, de amor, de saúde, de prosperidade, de tranquilidade, de equilíbrio, permitindo que todos nós que estamos aqui envoltos a essa energia possamos absorvê-las, que ela possa operar mudanças no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, no nosso corpo psíquico e no nosso corpo perispiritual. Vamos saudando também os nossos anjos guardiões, esses amigos que estão conosco nessa nossa evolução terrena, evoluindo conosco também, e agradecemos imensamente a toda essa caminhada que fazemos em conjunto. Ao alto, nós saudamos Ismael, o anjo tutelar do Brasil, responsável por nossa evangelização. Saudamos a doutora Bezerra de Menezes, as fraternidades dos humildes, rogando que ele esteja presente onde haja um leito de dor. Saudamos a nossa Mãe Maria, essa Mãe de vida e doçura, o qual nós sempre depositamos aos seus pés as nossas agruras, as nossas aflições, pedindo, Mãe, ser conosco, que nós possamos fazer do seu colo o nosso regaço, que nós possamos nos fortalecer e que possamos sair dele com mais coragem, com mais determinação, para continuar nessa nossa evolução. Saudamos o seu amado mestre, seu amado filho, nosso mestre Jesus, que é responsável também pela evolução do planeta Terra, responsável pela evolução da humanidade, qual nós agradecemos imensamente aos seus ensinos, aos seus exemplos, e agradecemos ao seu evangelho, que nós possamos fazer dele norma de conduta em nossa vida. Saudamos todas as pleiades de espíritos que trabalham incansavelmente para o bem da humanidade, para o progresso espiritual, o progresso material do planeta Terra. Agradecemos imensamente por toda essa proteção. E ao alto, agora, diante do Pai, agradecemos a tudo que temos, agradecemos a tudo que somos, agradecemos a presente encarnação e pedimos, Pai, que nós possamos humildemente seguir adiante nessa nossa evolução, que nós possamos colocar o nosso amor em prática por meio da caridade, possamos um dia estarmos diante de Ti, trabalhando como co-criadores de Sua obra. Possamos abrir a palestra de hoje sobre a paz, a luz e a proteção de todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos ver. Estava comentando que eu sempre escolho uma palavrinha, né? No mês passado, na minha palestra do mês passado, daquela de quinta, enfim, eu trato sempre uma palavra. A gente vai terminar de falar sobre o que a gente estava conversando no mês passado, que é sobre isso, sobre baixa estima. Em algum momento da vida, a gente acaba se acometendo de baixa estima. Pode ser um aspecto, às vezes, até que nos acompanha por muitos anos. Tem pessoas que vivem sem autoestima, enfim, ou momentos específicos. Às vezes acontece alguma coisa, até no dia mesmo, de repente a gente está ali um pouquinho mais acabrunhado com alguma coisa que aconteceu, a baixa estima aparece.
Mas isso, então, é um processo, mas não pode ser um processo natural, e não é natural encontrar uma pessoa que a todo momento esteja com baixa estima, tá certo? E isso, quando a gente fala de baixa estima, na verdade a gente vai falar de um sentimento que destrói muito nós, que é o sentimento da autopiedade. É importante nós nos enquadrarmos em algum local e, claro, é importante que eu entenda que parte que eu faço de tudo isso e que, muito humildemente, eu me coloque nesse lugar. Mas chega a um estado que as pessoas, às vezes, começam a ficar em um estado muito, muito grande de autopiedade. Oh, salve, ó céus, aquela hieninha, né? Enfim, oh, tudo acontece, aí eu aquilo, enfim, parece que gostam de alimentar este mundo em volta deles. Isso tem uma explicação psíquica, lógico, psicológica também, que está relacionada ao querer ser visto. Então, se eu quebro tudo isso, poxa vida, não vão mais prestar atenção nesse meu mundo miserável, não vão começar mais a prestar atenção em mim, enfim. Então, eu preciso alimentar esse ciclo de autopiedade. Mas quando a gente fala realmente de autopiedade, a autopiedade nos deixa doentes, principalmente fisicamente. Então, existem muitas doenças físicas que têm a sua origem na autopiedade, tá certo? Acaba sendo uma espécie de invalidez psíquica. Eu começo a ficar com algum problema psíquico por conta disso. Essa invalidez psíquica começa a invadir a nossa existência, começa a invadir a nossa alma, e a partir daí a gente começa a se sentir inferior, a partir daí a gente começa a se sentir completamente incapaz, levando-nos, então, a uma perda total da confiança que existe dentro de nós, da confiança em nós mesmos. É diferente daquele sentimento de medo que às vezes também temos pelo novo. Então, sempre quando alguma coisa nova acontece na nossa vida, ou está para acontecer um evento novo, vou começar a faculdade, vou começar a namorar, vou começar isso, vou começar... Quando começa algum evento novo que tira a gente daquela situação normal da qual a gente já está acostumado, é normal a gente ter, né, um medinho aqui e ali, mas isso não chega a ser a autopiedade, enfim. Então a gente precisa aprender a distinguir muito bem tudo isso. Mas a autopiedade em si, vamos entender como uma doença psíquica que vai ter seus reflexos na matéria, então vai virar doença material, sim, tá certo? E ela vai fazer com que a gente perca principalmente essa confiança que nós temos em nós mesmos, tá certo? Então, a piedade que eu referencio aqui, para dizer a verdade, é esse sofrimento moral que eu tenho de pesar, ou é aquela aflição que eu sinto por conta, às vezes, até de uma autopunição. Tá? Então, é desse sentimento que eu estou falando para vocês. Então, ter pena, ter dó, em muitas circunstâncias, esses dois sentimentos são sentimentos que eles estão associados, às vezes, a uma obrigação social aprendida. Meus pais me ensinaram quando eu passar por um mendigo, oh, tadinho, que dó, que pena. Oh, tadinho, que dó, que pena. Tadinho, que dó, que pena. E isso vai criando um ambiente dentro de mim que tudo, ai, que dó, ai, que pena, ai, que não sei o quê, ai, que isso. Mas isso, de certa forma, é esse aprendizado social que eu tenho com relação ao infortúnio alheio. É esse sentimento, tá certo? Então, tem muita diferença tudo isso, essa dó e essa pena desmerecida não é legal, e ainda mais quando a gente está num ambiente espírita ou entendendo como que funciona, né, os resgates, enfim, a vida por si só, eu começo a ter um outro olhar sobre aquela pessoa. Eu posso, sim, ter um outro sentimento que a gente vai falar daqui a pouco. Então, que é o sentimento que vai entrar, que a gente deveria ter, deveria caminhar conosco, que é experimentar a sensação de amor.
Então, ao invés de eu experimentar uma sensação com aquele indivíduo que está do meu lado de dó, de pena, né, que às vezes, por muitas vezes também deixa ele naquele ambiente dele e eu impeço que ele saia da onde ele está, né, porque ele precisa ficar ali, enfim, porque eu também preciso ter esse sentimento. O sentimento que eu preciso trocar nesse momento, e é o sentimento que deveria caminhar conosco, é experimentar a sensação de amor. É permear aquela pessoa, permear aquilo ali com respeito, com afeição. Né? São irmãos de alma, são irmãos ali de crescimento, enfim. Isso sim vai revelar em nós os verdadeiros sentimentos que deveríamos ter, né? Que nós podemos chamar de benevolência e podemos chamar também de compaixão. Inclusive, uma das palestras que eu dei para vocês foi a respeito da compaixão. Então, ao invés de eu virar aquele olhar para aquele ser humano, para qualquer um, seja, e olhar com o aspecto da dó, com o aspecto da pena, o olhar que eu tenho que ter é o olhar da benevolência, o olhar da compaixão. Esse olhar, sim, é um olhar que eu posso ajudar de maneira construtiva aquela pessoa a sair da situação que ela está, tá certo? Mas, mais uma vez, quando a gente vai falar da baixa estima, a baixa estima ou essa autopiedade, ela pode, né, nos levarmos a sermos vítimas de nós mesmos. É um ciclo que eu já falei sobre isso, chamado homeostase, que ele vai se retroalimentando e eu vou tendo dó de mim, e aí mais dó e mais pena, e mais autopiedade, mais dó e mais pena, e mais autopiedade, e eu não consigo sair mais disso, tá certo? Porque eu começo a somatizar essas emoções negativas e aí elas aparecem em forma de doença. Foi o que eu comentei. Então, mais uma vez, muitas das doenças que nós temos, eu poderia acabar por conta dessa autopiedade. Todo mundo fica doente, todo mundo tem um problema, e aí é o que o Espiritismo sempre fala: está com problema, vai fazer projeto social. E aí você vai saber o que é problema. Aí você vai olhar para o seu e vai falar assim: eu não tenho problema. Então, é uma dos primeiros conselhos que nós damos. Está aí com autopiedade, está aí com depressão, está aí com dó, vai ajudar os outros. Aí você vai ver o que é um problema na vida. Né? Para a gente poder sair desse estado, tá certo? Então, esses sintomas de enfermidade, eles podem ser considerados, assim, de alguma forma, esse movimento físico que eu falei para vocês, que acaba aparecendo fisicamente, ele também acaba expressando para nós a nossa atitude interna. Ele começa a expressar para nós o que acontece dentro de mim, que muitas das vezes eu não exteriorizo, mas eu estou ali ruminando, eu estou ali alimentando, eu estou ali deixando aquela coisa acontecer, acontecer, acontecer. Então é uma atitude interna e muitas das vezes, inclusive, um conflito também interno, tá certo? E daí a gente começa a entender que doentes não são somente as vítimas inocentes de algum desarranjo aí da natureza, algum desarranjo físico, mas também aqueles facilitadores de sua própria moléstia. É o que eu acabei de falar. Eu retroalimento a minha dor, eu retroalimento a minha doença, porque eu preciso ser doente, porque só sendo doente os outros olharão para mim. Vão verter os olhares com dó, com pena, né? Não com compaixão e misericórdia, mas vão olhar desse jeito e vão ficar com peninha e com dozinha de mim, e para mim isso é maravilhoso. Então, mais uma vez, quem sofre de baixa estima é um doente, certo? Acaba sendo um doente também, tá bom? Tem lugar aí, gente? Olá, boa noite, que é isso? Acho que tem lá, né? Então, o que acontece? Os eventos por si só, os eventos por eles mesmos, eles nunca têm assim muito sentido.
Eles que entendem. Não é problema. Nada, é isso. Incomode quando você quiser. Não tem problema. Então, a gente está falando dos acontecimentos. Os acontecimentos, por si mesmos, às vezes não tem muito sentido. A gente vai entender aqui esse raciocínio que eu criei para a gente aí, tá? O que a gente precisa é começar a aprender e começar a discernir o que há por trás dos aspectos físicos, ou seja, o que há por trás desses acontecimentos, atingindo eles de forma, talvez vocês já até conheçam a palavra, de forma metafísica. Ou seja, eu tenho que ir além da parte física. Então, isso já fica sempre uma dica, eu sempre falo sobre isso. Doeu aqui, doeu ali, sentiu isso? Para e pensa. Por que que isso está acontecendo? Porque muitas das vezes aquele acontecimento ele está relacionado com outra coisa. E sabemos disso, gente. Mexe, a gente está ali comendo unha, mexe, a gente está ansioso, a gente mexe tal, e às vezes não é nem o evento por si só. São outras preocupações que existem dentro de mim que acaba refletindo. Então, o que eu tenho que parar é deixar de ser autômato e as coisas acontecerem por elas mesmas e eu começar a analisar tudo que existe dentro de mim. Então, o caminho é esse, eu começar a olhar, sair desse físico, ir para o metafísico, para entender realmente o que as coisas acontecem lá na sua essência. Né? Que a importância e a mensagem de um fato ou de um acontecimento somente vão aparecer clarificados quando interpretados em sua significação. Ou seja, as coisas têm um porquê. As coisas têm um significado. Mais uma vez, estamos lembrando aqui que estamos falando do mundo espiritual, dos acontecimentos espirituais e olhando por essa ótica espiritual. Então, se isso acontece com o outro, e se isso acontece comigo também, eu preciso sair desse patamar físico, ir para o metafísico e começar a entender por que essas coisas acontecem. Por quê? O Lean Six Sigma, que é um caminho da qualidade que os japoneses, principalmente Toyota, introduziram, o Lean Six Sigma, fala exatamente sobre isso. E um dos eventos é o tal dos 5 porquês, que eles chamam, que esses 5 porquês pode levar a 20, 30, 40 porquês. Mas é sempre assim, aconteceu uma coisa, aconteceu. Por quê? Ah, porque fulano fez isso e isso. Aí a próxima pergunta, por que fulano fez isso e isso? Porque fulano deixou que ciclano fizesse isso. Tá, mas por que fulano deixou que ciclano deixasse fazer isso? Ah, porque ciclano não sei o quê. Você vai começar a fazer várias perguntas até você esgotar essas perguntas e chegar, pronto, aqui está a raiz da coisa. Então, quando algo acontecer com a gente, os 5 porquês é uma técnica maravilhosa para eu começar a entender. Mas por que eu estou nervoso? Ah, porque fulano te tira do centro. Mas por que fulano me tira do centro? Ah, porque eu não vou com a cara dela. Mas por que você não vai com a cara dela? Ah, porque ela é folgada. Mas por que ela é folgada? Ah, porque ela fez tal coisa. Mas por que ela fez tal coisa? Ah, porque essa coisa me irrita. Ah, mas por que te irrita? Aí você começa a perceber, porque eu sou chato. Você vai começando a rastrear tudo isso e você começa a ver que, no final das contas, é uma coisa lá que não tem nada a ver com a pessoa ter entrado na sua casa de amarelo. Nada a ver. Entendeu? Então, esse é um caminho muito interessante para a gente sair do físico, ir para o metafísico e começar a entender por que as coisas acontecem. Porque tudo tem um significado. E quando esse significado se clarifica, aí eu começo a entender. Que é uma das propostas do Espiritismo. O Espiritismo, quando aparece, ele aparece com essa mensagem, né, de trazer para a gente a luz, de trazer para a gente o conhecimento, de trazer para a gente a revelação. Que nada mais é do que eu ir lá no cerne das coisas e entender por que as coisas acontecem e me tirar dessa posição, às vezes, de autopiedade. Lembrando que nós estamos gravando, hein? Ele foi. Exatamente.
Você entendeu o que eu falo, né? Por que eu estou andando? Por que eu vim na palestra do Plínio? Por que eu voltei da palestra do Plínio? Não, como um evento acontecer, né? Enfim, um evento acontecer, que esse evento está mexendo com você fisicamente, que esse evento está te deixando irritado, que esse evento está te deixando, aí sim. Não vamos também ficar questionando tudo, que realmente a gente vai pirar. A gente ficar questionando tudo. Mas nem tudo é questionável e, como a própria espiritualidade diz, luz demais cega. Então também tem muita coisa que eu não preciso saber. Ou não é o momento para que eu saiba. Mas tem tantas outras que eu posso também não deixar batido e começar a entender como que ela funciona, até para que eu não passe por aquilo de novo. É o que a gente chama, em projetos, de lições aprendidas. Antes de eu começar qualquer projeto, a primeira coisa que eu faço é ir no projeto anterior e levantar tudo que deu de errado. Para quê? Para que eu não repita nesse projeto que vem agora. Então, eu preciso fazer lições aprendidas na minha vida. Porque, no final das contas, sou eu que deixo as coisas acontecerem. Sou eu que deixo. Então, é nesse aspecto que eu estou dizendo. Quando a gente começa a entender tudo isso, eu começo a ter uma compreensão melhor de tudo o que vai acontecendo. Eu começo a ter uma noção do sentido das coisas, de como as coisas funcionam. Quando eu deixo de interpretar as coisas, quando eu deixo de interpretar as ocorrências da vida, justamente ali deixo fluir pelo segmento natural dela, e muitas das vezes implicando no meu destino também, quando eu deixo de fazer isso, a minha existência começa a mergulhar numa vida sem sentido. Então é encontrar sentido para as coisas. Por que você resolveu estudar aos 60 anos de idade? Por que você... E são sentidos que você vai criando na sua vida para você não passar simplesmente pela vida. E até também, por que eu faço trabalho social? Por que eu estou numa casa espírita? Por que eu cheguei aqui? O que aconteceu que me trouxe aqui? Da primeira vez, talvez, muitos hoje vêm porque gostam, se sentem bem, enfim, passou por uma outra fase. Mas aquela primeira vez que eu pisei aqui, por que eu cheguei aqui? Como que eu estou agora, depois de ter chegado aqui? Isso é raciocinar, isso é pensar sobre os acontecimentos da vida, tá certo? É não deixar se levar. Então, a doença, ela sempre vai ter uma intencionalidade. Sempre. A doença, sob o aspecto espiritual, sempre vai ter um porquê, sempre vai ter um objetivo. E ela vai surgir nessas criaturas que têm baixa estima, a fim de alertar essas criaturas com baixa estima de que existe nela uma descompensação, que algo nela está fora do equilíbrio. Principalmente esse sentimento de inferioridade que ela tem. E que, mais do que isso, a doença passa a ser um alerta me avisando de que eu tenho que harmonizar esse acontecimento, esse desequilíbrio que existe dentro de mim, tá certo? Então, os traços psicológicos desses indivíduos com baixa estima, desses indivíduos que se sentem com alto, né, tem essa autopiedade, elas são reconhecidas principalmente pela ausência que elas têm de experimentação do seu interior. Inclusive, são pessoas muito difíceis de você penetrar no íntimo dela, de você chegar nela e também, de repente, fazer os 5 porquês para ela. Que elas já são refratárias por tudo que acontece com ela. Porque elas estão nesse mundinho de autopiedade, de pena de dó de si mesmo, e ninguém me entende. Você não vai conseguir entrar em mim porque eu sou assim, a vida é assim, e tudo desse jeito, e ai meu Deus, a vida aos céus, e ai não, eu vou me enforcar num pé de alface. Né? Não, porque só precisa fazer drama. Porque, assim, é muito engraçado. Assim, não se fala isso jamais, tá bom, gente? Jamais. Mas assim, às vezes tem vontade, quando a pessoa começar a falar pra você, eu quero me suicidar. Vai lá, filha, boa sorte. A gente se vê na outra vida, aproveita e fala para mim como que é lá. Que aí, quando ela vê que ninguém chama atenção, que ela não chama atenção,
quando ela vê que ninguém está ligando para o probleminha dela, ela para. Poxa, não é o caminho é outro. O caminho, gente, não vamos fazer isso, pelo amor de Deus. Não, eu estou dizendo assim, não ligue, às vezes, para algumas chantagens que acontecem na vida. Pessoas nos chantageiam a todo momento. Pessoas a todo momento querem barganhar conosco. Pessoas a todo momento querem... Não entra na vibe. Validão, eu tenho o endereço aqui de um psicólogo maravilhoso. Está aqui, ó. Vai lá, boa sorte. Eu não vou embarcar na sua. Né? Então a gente também tem que ter esse controle, alguém tem que ter maturidade na relação, alguém tem que ter esse controle justamente para falar, olha, para com essa historinha. Mas, mais uma vez, tudo isso aqui são de análise. Né? Eu estou falando de pessoas com baixa estima. Tem pessoas depressivas, existe depressão química, existem vários outros fatores que, sim, a pessoa chega num estado que precisa de ajuda, precisa ser recolhido, só que com compaixão e benevolência, não com piedade e dó. É esse o caminho que eu tenho que levar com eles, tá certo? Mas, principalmente, isso acontece com esse tipo de pessoa pela falta de experiência que ela tem de conhecer a si mesma. Quem que se conhece aqui mesmo? Em todos os sentidos. De parar e olhar para si. Puxa, eu sei como que eu reajo em tal situação, eu sei o que me faz bem, eu sei o que... Tirando as futilidades da vida, né? Viajar faz bem para todo mundo, comer bem faz bem para todo mundo, mas assim, eu sei o que me faz bem. Eu sei o que me equilibra, eu sei o que eu quero na minha vida, eu sei o que eu... Quem que se conhece realmente? A gente está, às vezes, a uma busca incessante de algo que já está com a gente há muito tempo e a gente não sabe. Eu estou em busca da felicidade. É nome de filme, inclusive, né? Eu estou em busca da felicidade. Gente, está ali dentro de você, a felicidade. Você não vai achar em outro lugar. Você vai encontrar momentos prazerosos, né, que vão passar. Mas e a felicidade plena? O estado de alegria plena, de ser pleno, independente dos acontecimentos. Isso está dentro de você. E você só vai atingir isso quando você começar a se conhecer. Entender o que você pode, o que você não pode, o que você consegue trocar, o que você não consegue trocar, até que ponto você pode ir, até que ponto você não vai. Eu preciso saber isso. Qual é o meu preço? Qual é o seu preço? É a pergunta de hoje. Se eu chegasse hoje aqui com X milhões, você faria qualquer coisa? Oi? Eu te falei já, felicidade é algo que está aí dentro de você. Você me daria as suas duas mãos por 3 milhões? Não, não mesmo? Então, a gente vai começar a negociar o preço. Eu vou te dar 10 milhões, então. Entendeu? Assim, até onde eu posso ir? Eu preciso entender os meus valores. E aí a gente vai voltar para os valores. E são esses valores que vão permitir as minhas relações na minha vida. Eu não me relaciono com tal tipo de pessoa por causa dos meus valores. Eu não me relaciono com tal tipo de emprego por causa dos meus valores. Eu não faço tal coisa por causa dos meus valores, que é algo muito maior na minha vida. Então, é isso que eu tenho que parar e pensar todo o momento da minha vida, que quais são os meus valores. E isso difere de um monte de gente, entendeu? Então, essas pessoas, normalmente, elas têm uma visão restrita do seu ritmo interno. Elas não valorizam o seu mundo íntimo, nem desenvolvem o seu potencial inato. Aquilo que veio comigo mesmo. Tá linkado a isso. Quando nós vamos lá, na questão número 115 do Livro dos Espíritos, a gente vai chegar na seguinte questão. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Então, está falando lá, quando Deus criou os espíritos, eu criei aquele espírito de porco e criei aquele espírito bom? Essa música faz eu dormir. Pode tomar. Você quer água? Mesmo? Bom, tem água abençoada aqui. Então tá bom. Então, a pergunta, Deus criou o espírito bom e o espírito mau?
Não. Vamos lá. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ok? Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Falei isso no começo da nossa palestra, né? Para aproximá-los de si. Olha qual que é a importância de tudo isso. É que você se reconheça, que você chegue dentro de você. É essa a importância de tudo isso, ok? Então, nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Lembrando que o submisso aqui, tá, não é de submissão, enfim, como eu estou procurando a verdade, é aquele aceitar as coisas como elas são, porque eu conheço as leis naturais. Tudo bem? Tá? Então, com essa submissão, chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Aí tem a questão número 115A, que Kardec continua falando. Então, segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem como percorrerem das diferentes fases da vida? Ou seja, só lá na maturidade, e os espíritos diante de tantas outras encarnações, né? É só assim? É assim mesmo, está dizendo? É assim. Exatamente, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Por que continua? Porque ela não aceita. Se ela não aceita, ela vai continuar ignorante e imperfeita. Ok? Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ou seja, tem fim, né? Ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Aí, no livro Filosofia Espírita de Miramês, ele decupa um pouquinho mais isso aqui para a gente, dizendo o seguinte: os progressos usados por Deus para a criação das almas são engenhosos. No entanto, as explicações dadas, conhecidas de todos os espíritos, são simples. Deus cria os espíritos simples e ignorantes para que a perfeição venha pelo esforço de cada um na urdidura do tempo. O Senhor criou todos iguais por ser um Pai amoroso e santo, considerando todos os seus filhos. Não existe imperfeição nas obras do Criador, por ser Ele perfeito. Entendamos a evolução dos espíritos como despertamento dos valores imortais, que estão em estado latente em cada um de nós. E o próprio tempo está encarregado de nos acordar para a realidade da vida. Mas, sendo ele lento, cabe a nós outros ajudar esse tempo, que é o mesmo Deus operante. Os nossos esforços serão compensados porque aceleramos nosso avanço e a ignorância fica tendo outro prazo. Não é muito fácil verter as leis espirituais para a linguagem humana. Encontramos inúmeras dificuldades pela limitação das condições da Terra. A direção espiritual do planeta incumbiu, depois do advento da doutrina espírita, a espíritos comprometidos a tarefa de revelar em espírito e verdade algumas leis que sustentam a vida, a fim de que eles possam aumentar a fé e confiar mais nas forças do amor de Deus em favor de todas as criaturas. Ninguém fica órfão da assistência do Senhor. Ninguém. E é muito comum em momentos da nossa vida, inclusive no luto, que a gente passe a negar Deus. Isso é muito comum, certo? Mas ninguém. Estamos esperando com muita alegria a abertura do terceiro milênio para uma nova dinâmica de amor, força essa capaz de estabelecer a tranquilidade da consciência. A falta do amor nos corações humanos é que predispõe muitos movimentos sociais a caminho errado
de modo a faltar o necessário para a maior parte dos seres humanos, a carência de muita coisa na Terra. E o ponto nevrálgico é a falta de saúde por faltar o remédio principal, o entendimento. Então aqui é o lenitivo. O lenitivo para minha falta de saúde é justamente eu não ter entendimento. Podemos observar uma nação lutando contra outra, onde se perdem vidas e mais vidas, deixando um rastro de inumeráveis infortúnios por muitos e muitos anos, por simples carência de um perdão, de entendimento, por falta de amor. A ciência, por enquanto, ainda não resolveu o problema primordial do homem, a cura integral partindo da transformação para o bem. É aquilo que eu sempre falo, gente. Liga para o seu desafeto. Resolve suas perrengas. Não é por conta deles, é por vocês. É para que vocês não adoeçam. É para que vocês não adoeçam. Resolva isso o mais rápido possível, como dizia Jesus, enquanto estás a caminho. Reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás a caminho. O que é enquanto estás a caminho? Aqui. Não deixa para fazer isso depois. Ok? Quer sentar em algum lugar, meu irmão? Eu acho que tem um lugar para ir. Tem um lugar lá, ó. Bom, eu acho que é no colo dela. Então a proposta é essa, tá certo? Alicercemos o amor em nossas vidas em primeiro lugar, para depois, então, buscarmos o saber por quê. Com a sabedoria orientada por ele, poderemos atingir a terra da promissão ideada por Moisés, o paraíso visualizado pelos profetas e os céus dos cristãos. E ainda mais, a tranquilidade imperturbável da consciência, muito falada pelos espíritos. No final das contas, o que eu quero é paz na consciência. É isso que a gente busca. Eu quero paz na minha consciência. Ok? Todos devemos saber de onde viemos para onde vamos. É muito justa essa especulação, mas acima de tudo, procuremos entender o que, olha o que, o porquê devemos fazer hoje para não errarmos os caminhos, de modo a encontrarmos o Cristo em nós. Ele, como mestre dos mestres, sabe nos indicar onde está Deus e como encontrá-lo permanentemente em nós mesmos. Ok? Então, o que acontece é que a gente estamos no mundo de provas e expiações, enfim, caminhando para um mundo de regeneração, depois para um mundo superior, depois para um mundo angelical, enfim, essa é a transformação e o caminho que a gente segue nos mundos. Então isso está acontecendo agora, inclusive. Então estamos passando, por assim dizer, saindo da inconsciência para a consciência, da transitoriedade para a permanência, da personalidade para a individualidade. Estamos saindo também da razão para a intuição. A intuição é um caminho muito voltado para a espiritualidade, para espíritos evoluídos, enfim. Então hoje já estamos, alguns de nós, já temos uma intuição muito forte, né? Nós estamos saindo do estar para ser. Então, é essa transformação que a gente fala, e é justamente isso que a gente vai chamar de processo de evolução das almas, quando eu começo a passar por todas essas fases, tá certo? Então, pela aquela ignorância inata que nós temos, né, a simplicidade inatas que nós temos, não quer dizer que nós somos inferiores, né? Deus criou a todos simples e ignorantes. Ser simples e ignorante não significa que eu seja inferior. De forma alguma, todos nós partimos da mesma criação divina. Os filhos de Deus são perfectíveis, não perfeitos, né? Mas perfectíveis são aqueles que têm o potencial de atingir a perfeição. Esse é o caminho. Não foram criados inferiores, enfim, sem ciência, por assim dizer, de si mesmo. Então, quando a gente vai falar de simples, a gente pode entender, a partir desse contexto e da leitura que nós fizemos, que ser simples é ser básico, espontâneo, natural,
primário. Então, quando eu sou eu mesmo, eu sou uma pessoa simples. Eu não estou com disfarce, eu não estou criando nada, enfim. Quando a gente fala de ignorante, ignorante é aquele que não tem consciência de si mesmo. Mas lembra, lá no começo da frase, do texto, que qual era o objetivo de vir à Terra e de ser criado, enfim, que é a evolução, e no final das contas, para que você conheça você mesmo. Isso já estava no tempo de Delfos, quando Sócrates lá passeando, vê escrito lá, conhece-te a ti mesmo. Essa era a frase. Como que eu atinjo a felicidade? Como que eu atinjo a evolução? Como que eu chego em tal ponto? Conhece-te a ti mesmo. Se eu conheço a mim mesmo, eu sei o que não fazer e eu sei o que fazer. Se eu sei o que me irrita, e se aquilo me irrita, só se eu for uma pessoa que gosta de sofrer, mas se eu sei que aquilo me irrita, o que eu faço? Qual é a primeira coisa? Eu evito. Só que eu só vou conseguir evitar se eu me conhecer sabendo que aquilo me irrita. Então, é o conhece-te a ti mesmo. Esse é o primeiro caminho e o principal caminho de tudo, tá certo? E aí a gente vai começar a entender que todas as nossas capacidades, todas as nossas ideias criativas, elas estão potencialmente ali registradas em nós, estão presentes dentro de nós. Só que enquanto ser humano, enquanto ser evolutivo, eu preciso de tempo para que isso aconteça. É só eu olhar para trás da minha vida, tantas coisas eu não faço mais e não faria, mas eu fiz no passado. Foi por conta da evolução que eu cheguei a esse ponto de agora raciocinar e poder entender o que eu faço, o que eu não faço, enfim. Então, isso precisa ter tempo, e eu preciso dar tempo a mim também, para que eu possa, no final das contas, integrar tudo isso de forma definitiva ao meu ser, à minha pessoa, certo? Então, o nosso desenvolvimento espiritual, ele consiste unicamente na modificação da nossa maneira de ver. Einstein tem um livro maravilhoso chamado Como Eu Vejo o Mundo. Né? Então, é como eu vejo as coisas. E muitos de nós hoje vemos as coisas de maneiras diferentes do que a gente via no passado. Isso é prova da evolução, não tem problema. Então, isso nada mais é do que uma expressão de uma nova visão em relação a nós mesmos, em relação também ao universo, em relação a tudo que existe à nossa volta, tá certo? Esse sentimento de inferioridade ou de baixa estima que a gente tem, ela associa a essas criaturas uma resignação exagerada. Foi o que eu comentei lá, né, na própria passagem, que ele fala assim, são submissos. O fato de submisso é a aceitação. Mas tem pessoas que aceitam tanto, 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 de forma tão resignada, e principalmente esses com baixa estima, que acaba gerando nele um autodesleixo. Acaba gerando nessas pessoas também um alto descuido com todas as coisas que estão à sua volta e principalmente com coisas pessoais. Você quer uma pessoa que começa a sofrer de baixa estima, são pessoas desleixadas com as suas coisas. Que não cuida do que é dela. Isso começa a mostrar que a pessoa não está nem aí com nada. Então, eu lembro, sempre que eu falo isso, eu lembro da minha tia. A minha tia, muito pobrezinha, morava numa cidade do interior do Paraná, comprou uma casinha, lá no Paraná as casinhas são de madeira e tal, né? E era muito comum você ter o chão com o que a gente chamava de vermelhão, de azulão. E eu lembro que minha tia passava enceradeira naquele chãozinho dela, você olhava assim as panelas dela, tudo de alumínio, aquilo estava limpo, tinha vergonha assim, de tão limpo que era aquilo lá, né? Dava água para você num copo lá, seca, mas o copo estava brilhando, não sei o quê. Tudo tinha toalhinha na água, toalhinha no botijão, toalhinha no rádio, toalhinha não sei o quê. O bule tinha um biquinho, não sei o quê. Tal. Eu entrava na casa da minha tia, eu tirava o sapato para entrar assim, de tão limpo e bonito que era aquilo, na simplicidade que essa mulher tinha, que eu aprendi a cada momento que eu entrava naquela casa.
Então, é esse aspecto, ela é pobre, né? Eu sou pobre, mas sou limpinho, mas assim, ela não tem desleixo pelas coisas. E isso não significa que a pessoa é rica ou pobre. Você tem rico desleixado, você tem pobre desleixado. Você vai ter todo. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa está desleixada com a vida. A pessoa está infeliz com a vida que ela tem. E esse desleixo começa a refletir em tudo à sua volta. Então, isso é um aspecto muito interessante para a gente também começar a entender as pessoas que nos cercam. Sabe aquela coisa, assim, você põe a mão no bolso, nossa, achei aquele chiclete que eu estava procurando há 6 anos. Estava lá, chiclete no bolso, assim, mastigado ainda porque ele guardou, porque tinha né, queria comer depois. Né? Quem não fez isso? Na escola e punha debaixo assim, da mesa. Né? Assim. Mas o pior não é pôr o chiclete debaixo da mesa. Sabe o que é o pior? É quando você pôr e encontrar outro. Esse é o pior que você fala, gente, se alguém já esteve aqui, né? Gente, isso aí é derrota, tá vendo? Então, eu acho que é justamente isso, esse desleixo, né? Esse descuido que as pessoas têm com as coisas, tá? Então, a perda do senso de autovalorização é também consequência do sentimento de inferioridade. Lembra da minha tia, tá bom? Do pobre, mas sou limpinho. É isso, eu não tenho que ter desleixo pelas coisas. Isso vai mostrar meu aspecto inferior, isso vai mostrar como eu trato com as coisas. Não é por aí que a gente tem que caminhar. Isso aí vai remeter os indivíduos a uma vivência entre hábitos, aqui eu te falei, aquela coisa normal, natural do dia a dia, cronometrado, enfim, mecanização dos costumes. Tá? Mas o maior sentimento que a gente pode ter, né, o maior sentido de nossa encarnação é, mais uma vez, essa conscientização da riqueza do nosso mundo interior, haja vista já dito por Jesus, vós sois deuses. Ele queria mostrar disso que existe dentro de mim, desse aspecto que existe dentro de mim, de poder fazer as coisas, de poder, né, potencialmente fazer tudo, desde que, lógico, eu me prepare para isso, desde que, lógico, eu né, tenha uma evolução nesse caminhar, mas eu posso fazer tudo, qualquer coisa que eu quiser na minha vida. Eu tenho uma coisa que eu sempre ponho para mim, tirando aqueles chineses que faz assim, que entra aquele tubo pequenininho assim, sabe? Já viu aqueles chineses que trocam assim? Tirando isso, porque aquilo lá é de plástico, aqueles homens cheios de borracha, tirando isso, qualquer coisa que um ser humano possa fazer, você pode fazer. Eu já falei para vocês que meu desejo é fazer malabares, lembra? Uma vez uma palestra eu dei aqui, eu ainda vou um dia fazer malabares com laranja. Assim. Mas, assim, mas eu sempre tenho para mim que se uma pessoa é capaz de fazer alguma coisa, ela é um ser humano igual a mim, sem nenhum tipo de aspectos diferentes que o meu. Eu só preciso entender qual foi o caminho que ela traçou, o que ela fez para chegar onde ela chegou, né? Entender, traçar esses caminhos, porque eu tenho a mesma potencialidade que ela para fazer o que ela faz. Ponto. E isso é questão de conscientização. Eu preciso me conscientizar desse acontecimento, porque nós somos essências divinas em busca dessa perfeição, cujo o caminho é o autodescobrimento. O caminho é se conhecer a todo momento. Esse aí que está o legal de tudo. Então, existe algumas coisas que nós podemos fazer. Eu separei aqui algumas afirmações para que a gente possa deixar bem claro algumas situações, algumas observações e atenções que a gente tem que ter, que vai poder ajudar a gente a reconquistar, de alguma forma, essa autoconfiança perdida que talvez nós tenhamos. Como eu te falei, todos nós, em algum momento, tem lá um pouquinho de baixa estima, perde um pouco da confiança das coisas, enfim, um processo natural, certo? Mas nós somos potencialmente capazes de poder tomar decisão, e isso é o mais importante, de poder tomar decisão na vida sem recorrermos a conselhos intermináveis.
Né? Tem pessoas que, poxa vida, não conseguem tomar uma posição na vida, tem que ficar perguntando para todo mundo, tem que ficar falando para todo mundo, tem que ficar vendo não sei o quê, aí vai ver isso, aí vai ver aquilo. Então, pô, para! O tempo que você gastou, você teria acabado o que você tinha que fazer. Então, para isso, a gente pode reafirmar algumas coisas. Uma delas é, possuímos uma individualidade. Ponto. Eu sou um indivíduo, eu sou completamente distinto do outro. Se o outro gosta de tal coisa, eu não sou obrigado a gostar. E se eu gosto, ele também não é obrigado a gostar. E que a gente viva bem desse jeito. Então, a primeira consciência é assim, eu sou um indivíduo. E dentro dessa individualidade, eu tenho os meus gostos, o que eu quero, o que eu não quero. Lembra, de novo, voltando para aquela moralidade, né? Quais são os meus limites? Isso é importante saber. Outra é, fazemos as coisas porque gostamos. Já é terrível fazer coisas que a gente não gosta de fazer coisas que a gente tem que fazer coisas que nós somos obrigados a fazer. É terrível tudo isso. Então eu preciso agregar coisas na minha vida que eu goste de fazer, porque senão a vida fica pesada. Aí vai virar Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual, mesma coisa. Então assim, vai virar uma rotina a sua vida e a sua vida vai cair em declínio. Então eu preciso agregar à minha vida algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de tocar piano, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de andar na praia, eu gosto de fazer popó. Né? Eu gosto de ter umas conchetinhas, né? Assim, homem é fofoqueiro também. Homem, a gente fala que mulher é fofoqueira, mas homem, quando dá para ser fofoqueiro, é até feio, né? Homem fofoqueiro é feio, mulher até combina fofoca. Mas homem fofoqueiro é feio. Então, assim, eu preciso agregar na minha vida alguma coisa que eu goste de fazer. Né? E eu faço isso não para agradar as pessoas. Eu faço isso porque eu gosto. Uma outra é, encontraremos sempre novos relacionamentos. E a vida é assim. São novos empregos, novos lares, novos relacionamentos. Aí, de novo, agora Simone, né? É um que tem que vai, outro que chega, não sei, enfim, tal. Hoje eu estou musical, né? Então, é isso, a vida é isso, um vai, um volta, um chega. Então, eu vou ter outros relacionamentos na minha vida. Não significa que eu preciso perder o outro relacionamento. Lógico, a gente vai agregando relacionamentos na nossa vida. Mas, se acontece de perder um relacionamento, gente, outros virão. Outros virão. Tá? Então, preciso deixar isso muito bem claro na minha vida. Usaremos constantemente de nosso bom senso. Né? Então, críticas, desaprovações, qualquer outra coisa, não vai atingir a minha felicidade. Porque, primeiro, somos perfectíveis, não perfeitos. Erramos. Agora, um outro me criticou, o outro não sei o quê, não sei o quê. Lembra da primeira? Eu sou um indivíduo? Eu faço diferente. Eu vejo de outro modo. Eu não sei o quê. Então, quando eu passo a usar o meu bom senso, críticas, tudo isso que vem em cima de mim, desaprovações, não vão atingir a minha felicidade. Não pode atingir, tá certo? Tomaremos nossas próprias decisões. Ponto, vírgula, né? Desculpe, vírgula, respeitando a decisão alheia. Então eu tomo as minhas decisões e respeito a sua. Pronto, acabou. Isso é maravilhoso de se viver, de entender o outro. Tá? E, finalmente, confiaremos na luz maior que há em nós. E, sim, essa luz que lá no final vai se chamar intuição, vai se chamar sexto sentido, isso e aquilo, essa coisa que carrega comigo, isso, essa luz que vem comigo, ela vai sim sempre me guiar para o melhor caminho. Isso eu tenho que deixar sempre muito bem claro na minha vida, tá certo? Então, se eu tenho isso aqui muito bem estabelecido, eu consigo caminhar honestamente por todos os setores da minha vida, sem deixar que os outros me magoem e sem magoar os outros, e principalmente não deixando que isso afete, gerando em mim baixa estima.
Tudo bem? E para finalizar, gente, nós temos lá em Marcos 9, 23, 24, uma passagem muito bonita, muito rápida, inclusive, que diz que certa feita um senhor chegou desesperado até Jesus, levando o filho dele para Jesus, pedindo para Jesus que o filho dele fosse curado. Então ele pedia a Jesus, por favor, mestre, cure meu filho, cure meu filho. E eis que Jesus vira para ele e fala, né, aquelas célebres frases que Jesus sempre falava. E nesse momento, quando ele pede para que curasse o filho dele, Jesus vira e fala assim: se tu pode crer, eu curo o seu filho. Se tu podes crer, eu curo o seu filho. Porque tudo é possível àquele que crê. E aí, o pai do menino, chorando ali, vertendo todas as suas lágrimas, diz: eu creio, Senhor. E ele termina dizendo: ajuda-me com a minha incredulidade. E aí, o que a gente tem que fazer no final das contas é todos nós juntos, nas nossas orações, nos nossos momentos íntimos com Jesus, aproveitar essa situação, aproveitar esse exemplo e dizer sempre também: Senhor, ajuda-nos em nossa incredulidade. Quando eu recorro a isso, eu passo a ficar consciente que todos os acontecimentos dependem única e exclusivamente da minha boa vontade. Única e exclusivamente da minha boa vontade. Sou eu que vou vencer os obstáculos da baixa estima, sou eu que vou vencer os obstáculos que passam por mim, que impedem que eu possa, de alguma maneira, alcançar essa plenitude e alcançar as realizações pessoais que eu tanto busco. Ok? Então, que tenhamos hoje conosco sempre essa frase em nossas orações, quando estivermos ali quietinho: Senhor, me ajude com a minha incredulidade. Ok? Ficamos por aqui. Então vamos cruzando os nossos braços mais uma vez, as nossas pernas, vamos nos tranquilizando, vamos elevando o nosso pensamento ao alto. E agora nós vamos nos preparando para os nossos passes individuais. Graças a Deus. Ainda nesse clima, agora vamos humildemente nos prostrar diante da espiritualidade, vamos rogar para que todos esses amigos espirituais possam nos ajudar na nossa incredulidade e que a gente possa, se for de nosso merecimento, atingir a todos aqueles pedidos que nós passaremos a fazer agora, que os nossos amigos arautos de Deus possam levar todos esses nossos mais íntimos pedidos e que, se for de nosso merecimento, nós possamos alcançá-los.
Graças a Deus. Que nós possamos seguir em paz, possamos voltar seguros e protegidos aos nossos lares, e possamos nos encontrar no próximo mês. Que assim seja, graças a Deus.